tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa webconferência de hoje. Gostaria de agradecer pela participação de vocês. Primeiramente, vou me apresentar. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Meu nome é Karina Tonini. Eu sou professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e estou como coordenadora do Teleeducação, do Telesaúde Espírito Santo. O Teleeducação é um serviço oferecido pelo Telesaúde que objetiva oferecer cursos, webconferências para capacitação dos profissionais que atuam na atenção primária à saúde da rede pública do Estado do Espírito Santo. Gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês nos forneçam as informações de vocês. O nome, a categoria profissional, o município de onde vocês estão assistindo, aqui nessa caixa ao lado direito e inferior da tela. Eu sei que muitas pessoas estão em um ponto só, mas assistindo juntas, a equipe assistindo. Então, precisa dar as informações de cada pessoa. Não esqueçam dessas informações. Se vocês não conseguirem colocar nessa caixa, podem escrever pelo chat. Tá ok? Essa webconferência está sendo gravada e ela poderá ser acessada daqui a alguns dias no site do Telesaúde. Vocês conhecem o nosso site, então lá na parte de vídeos temos todas as webconferências que já foram realizadas aqui no Teleeducação do Telesaúde, inclusive classificadas por áreas, saúde mental, manejo clínico, saúde do idoso, saúde da criança e do adolescente, entre outros. Então, divulguem para os colegas que não puderam estar aqui conosco hoje, não puderam participar com a gente. Então, essa webconferência ela estará lá daqui a alguns dias no nosso site. Lembrando também que vocês podem sugerir temas para as próximas webconferências. Lá no nosso site, nós temos um link também de sugestão de temas e vocês podem deixar lá as sugestões, os temas que vocês gostariam que fossem trabalhados aqui na Teleeducação, em webconferências, em cursos ou até mesmo em materiais educativos. Tá, ok? Não esqueçam dessa contribuição que é muito importante também a gente ouvir vocês. Hoje, a nossa webconferência, intitulada Investigação de Anemias na Atenção Primária à Saúde, foi uma demanda de vocês. Uma demanda já que faz algum tempo que ela apareceu e nós conseguimos finalmente colocá-la em prática aqui no Telesaúde. E nós queremos agradecer desde já, então, o professor Dr. Marcos Daniel de Deus Santos. O professor Marcos Daniel, ele é hematologista e professor do Departamento de Clínica Médica aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Gostaria, então, de agradecer ao Dr. Marcos Daniel pela sua disponibilidade, por se mostrar super solícito com a nossa felicitação. E, então, eu passo a palavra para o Dr. Marcos Daniel para que ele possa começar a sua webconferência. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos que estão me escutando e vendo. Eu não consigo ver vocês, mas eu queria dizer que, para mim, é uma experiência muito legal isso. Fiquei muito animado mesmo de poder participar. Agradeço ao Telesaúde, à equipe, e espero tirar as dúvidas de vocês e que a gente tenha um tempo bom aqui. Bem, a anemia, então, é a alteração clínica e a alteração laboratorial mais presente, mais prevalente na nossa população. Então, se nós tanto na população ambulatorial, que é o objeto de trabalho de vocês, quanto nas pessoas que estão internadas. E os profissionais da área de saúde precisam estar atentos para uma quantidade de sinais, sintomas, alterações laboratoriais, para que essa pessoa possa ser tratada adequadamente e sair desse quadro de anemia que deixa a pessoa enfraquecida, deixa a pessoa cansada, incapaz para o trabalho, quando não com a anemia sendo até um sinal de uma doença mais grave. Então, a síndrome clínica é essa que eu
acabei de falar para vocês, nós vamos ter sinais e sintomas na dependência da instalação desta anemia. Então, aqui, na maior parte das vezes, das anemias tratadas no âmbito de saúde primária, nós vamos ter anemias de instalação lenta. Eu não falarei sobre síndromes anêmicas agudas, que aí é a atenção de pronto-socorro, né, de urgência. Mas a maioria das anemias, então, elas têm uma instalação lenta e os sintomas vão aparecendo à medida que o organismo vai sentindo falta daquela quantidade de hemoglobina. A hemoglobina, então, é uma proteína que fica dentro de uma célula chamada hemácia e ela tem uma especialidade que é o transporte do oxigênio até os tecidos. Então, clinicamente, o paciente vai apresentar graus variados de cansaço e, em geral, eu gosto de perguntar para a pessoa se ela consegue desenvolver as atividades diárias dela. Se for uma pessoa que trabalha em casa, se ela acorda disposta, se ela tem condições de desenvolver o trabalho dela, se for um trabalhador, se ele consegue fazer o trabalho dele, se ele tem algum tipo de limitação, se for uma criança, se está indo bem na escola, ou seja, o cansaço, a dinamia, a fadiga, são sintomas bastante comuns nos pacientes que têm anemia. Um outro sintoma que também aparece bastante é a sonolência, e muitas vezes também a insônia, dependendo do tipo de anemia. Um sintoma bastante frequente também é a sensação de peso nas pernas. No final do dia, as pessoas parecem que estão carregando muito peso nas pernas e alguns falam que estão sentindo dor nas pernas. E também essas pessoas começam a ficar pálidas. Ou a própria pessoa percebe a palidez, ou os outros, as pessoas que convivem com essa pessoa, começam a perguntar, falam, ó, você está muito branco, você está pálido, você está doente, tem alguma coisa acontecendo com você. Então, na dependência do tipo de anemia, a gente vai ter outros sinais e sintomas. Se a pessoa tem anemia por deficiência de ferro, a pessoa vai sentir vontade de comer coisas que não são saudáveis, do tipo gelo, arroz cru, carne crua, vai ter queda de cabelo, unha fraca. Se a pessoa tem deficiência de uma vitamina chamada B12, pode sentir alterações neurológicas. Se a pessoa tiver uma anemia que acontece pela destruição precoce das hemácias, que a gente chama de hemólise, a pessoa pode ficar um pouco mais amarela, que a gente chama de icterícia. Então, na dependência da causa da anemia, nós teremos outros tipos de sintoma. Bem, clinicamente era isso que a gente precisava falar, e laboratorialmente a gente pode definir a presença de anemia de 3 formas: ou a diminuição do hematócrito, diminuição da concentração de hemoglobina e a diminuição da concentração de hemácias por unidade de volume. Sinceramente, essa terceira parte, a diminuição da concentração de hemácias, não deve ser utilizada, porque muitas variáveis afetam essa dosagem. A gente vai ficar mesmo com a diminuição do hematócrito. Em geral, o hematócrito normal é entre 37% e 45%, e a definição de hematócrito é a parte do sangue ocupada pelas células vermelhas. Então, para a gente dar um exemplo, se eu tiver 1 ml de sangue, se eu centrifugar este sangue, o que vai sobrar o plasma e vai sobrar a fase celular. Esta fase celular a gente fala que é hematócrito. E a diminuição da concentração de hemoglobina. Hemoglobina, então, é a proteína que transporta o oxigênio. Em geral, a hemoglobina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é normal quando ela é maior que 13 nos homens e maior que 12 nas mulheres. Então, a definição de anemia pela Organização Mundial da Saúde é um homem com menos de 13 gramas por decilitro de anemia e uma mulher com menos de 12 gramas por decilitro. Esses valores, eles não são estanques, esses valores, eles não são absolutos. Muitas vezes nós temos pessoas que têm uma hemoglobina de 11, uma mulher, por exemplo, e esta é a hemoglobina normal. Mas, enfim,
as pessoas precisam ser avaliadas. Vão ser avaliadas à medida que apresentarem um sintoma ou uma síndrome. A gente não deve avaliar as pessoas só com base no exame laboratorial. Bem, e também, de acordo com a fase do desenvolvimento, estímulo hormonal, tensão parcial de oxigênio, sexo e idade, nós também teremos variação desses valores normais e também durante o período de anemia. Bem, existe também uma definição que eu acho importante colocar, que é a definição de anemia verdadeira, quando existe uma redução na massa eritrocitária ou no volume total das hemácias do organismo. Percebam, eu falei que a definição de anemia se dá melhor através da utilização dos números do hematócrito e da hemoglobina. Mas essa definição de anemia verdadeira é quando existe de fato uma diminuição da quantidade de hemácias ou de eritrócitos no sangue. E a anemia relativa são aquelas anemias em que o volume plasmático está aumentado, que é o que acontece, por exemplo, na gestação e nas síndromes edemigênicas. Bem, ainda falando sobre anemias verdadeiras, nós teremos basicamente 3 formas de adquirirmos anemias verdadeiras. Perda sanguínea aguda, que eu falei que a gente não vai conversar sobre isso. Diminuição na produção de eritrócitos ou de hemácias, seja porque não existe ferro, seja porque tem uma perda crônica de ferro, seja porque não tem vitamina B12, seja porque os hormônios não estão adequados, porque não existe a eritropoetina, a medula óssea não está funcionando adequadamente. São várias as causas que vão culminar com a diminuição na produção das hemácias. E também aquela outra situação que eu já falei, que é a hemólise, que seria a diminuição da sobrevida dos eritrócitos ou das hemácias. As hemácias, em geral, vivem 120 dias, de 100 dias a 120 dias. A gente fala que existe uma diminuição da sobrevida dos eritrócitos quando eles sofrem um processo de hemólise, ou seja, a quebra, a destruição dessas células, num tempo inferior a 100 dias. Esse tempo muitas vezes varia, podendo durar até poucos dias, 2, 3 dias ou até horas. Então, uma célula que poderia viver 120 dias passa a viver 10 dias e isso o organismo vai sentir. Então, essas são as 3 formas de adquirirmos anemias verdadeiras. Bem, feito o diagnóstico de anemia, a percepção através dos sinais, dos sintomas que o paciente conta para a gente e das alterações que a gente acha no hemograma, a gente precisa examinar esse paciente na busca de um direcionamento de raciocínio, porque nós teremos inúmeras causas de hemácias, de anemias, e os exames a serem solicitados a seguir vão depender deste raciocínio. Essa é uma frase que eu uso muito na universidade para os alunos, porque eu sei que eles vão sair da universidade e podem trabalhar na saúde básica, podem trabalhar em qualquer nível de atenção à saúde, mas precisam conversar com as pessoas, conversar com o paciente que está ali, procurar saber o que ele está sentindo e, principalmente, fazer um raciocínio do que você vai pedir, para não pedir exame de forma desajeitada, ou do que acontece muito aqui com a gente no ambulatório, que a gente recebe pessoas que vêm esclarecer alterações no exame de sangue, que são alterações banais, que são alterações, desculpa o termo, bobas, porque ninguém conversou com a pessoa e foi procurar saber se a pessoa estava de fato sentindo alguma coisa ou não. Bem, o exame principal, aliás, o exame mais pedido no mundo todo, e o exame principal e o exame que todo profissional da área de saúde básica ou qualquer nível deve saber é o hemograma. O hemograma vem a ser o estudo laboratorial do tecido sanguíneo. E o hemograma é composto por 3 partes, na verdade ele é um todo, mas a gente pode dividir em 3 partes, que seria o eritrograma, o estudo das hemácias,
o leucograma, estudo dos leucócitos e a contagem plaquetária, além da análise descritiva do esfregaço sanguíneo, que a gente chama de hematoscopia. Como a aula é sobre anemia, a gente vai se deter no eritrograma. O eritrograma, então, vai ser feito pela contagem das células, dos eritrócitos, das hemácias ou glóbulos vermelhos. Esse número é expresso em milhões por ml. Eu não gosto muito de ficar falando sobre valores normais, mas em geral, um adulto tem entre 4 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Perdão. Esses são os valores da normalidade, um pouquinho mais para homem, um pouquinho menos para mulher, um pouquinho dependendo da fase de desenvolvimento. Não existe muita diferença entre adultos jovens e os idosos. O envelhecimento ele não causa envelhecimento da medula óssea, então, em geral, as taxas são normais, são iguais, tanto na população adulta quanto na população de adultos idosos, e existem algumas diferenças nas crianças, que as crianças têm um pouco menos. A dosagem de hemoglobina, então, expressa em gramas por decilitro, que é a proteína. A hemoglobina, então, ela viaja dentro da hemácia, dentro do glóbulo vermelho, e a gente pode ver quantas gramas por decilitro nós temos. Em geral, 13 gramas para homem, acima de 13 gramas, e acima de 12 gramas para mulheres. E o hematócrito, o volume globular, eu já expliquei, que é a parte celular do volume sanguíneo total, que é expresso em porcentagem. Obrigado, Karina, pela água. A hematoscopia é muito importante também ser realizada, que é, na verdade, a gente sentar numa bancada e olhar o microscópio, perceber as hemácias, perceber as plaquetas, perceber os neutrófilos, os linfócitos, e se existe alguma alteração de forma, tamanho, número dessas células, presença de parasitos, presença de células imaturas e células estranhas. Bem, nós estamos conversando sobre saúde primária, atenção primária, e eu já estou falando de avaliação de esfregaço de sangue periférico. Bem, em todos os lugares onde tem um laboratório, por mais simples que o laboratório seja, precisa haver um técnico, ou um farmacêutico, ou um biomédico, ou um biólogo, ou um médico, que saiba olhar o esfregaço sanguíneo, porque isso vai fazer parte da atenção primária, isso vai direcionar de uma forma muito adequada para onde esse paciente deve ser levado do ponto de vista diagnóstico. Não levado para outro médico avaliar, levado pelo médico de atenção à saúde básica até ao limite que for cabível a ele. E outros índices que são extremamente importantes e são importantes para a formação do raciocínio clínico em relação à causa das anemias são os índices hematimétricos. Bem, os índices hematimétricos são contas, são relações numéricas que a gente faz entre as células, a hemoglobina, ou seja, as células, as hemácias, a hemoglobina e a quantidade de espaço que elas ocupam. O primeiro índice, que é muito importante, é chamado de volume corpuscular médio ou volume globular médio. É o dito VCM. O VCM ele vai expressar qual é o tamanho médio das hemácias. Lembrando, se nós temos 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, essas células devem ter um tamanho médio. Se vocês perceberem o gráfico no lado esquerdo da tela, tem aí uma curva conhecida como curva de Gauss ou de distribuição normal, onde 95% dos valores possíveis estão contidos nesse intervalo rasteado, e a gente pode ver que o volume corpuscular médio corresponde à mediana deste gráfico. Nós calculamos o volume corpuscular médio colocando o hematócrito, que é a quantidade
de espaço ocupado pelas hemácias num determinado volume sanguíneo, dividido pelo número total de hemácias. Este valor, normalmente, é de 80 a 100 femtolitros. Femtolitro é o litro elevado a 10 a menos 15. Então, nós já podemos verificar que o volume das hemácias é expresso em litros, em femtolitros. Se esta hemácia tem um volume menor do que 80 femtolitros, nós vamos dizer que ela é microcítica, ela tem um tamanho menor do que o esperado. Se ela tem um tamanho maior que 100 femtolitros, nós vamos dizer que ela é uma hemácia macrocítica. E se ela tem entre 80 e 100, ela é normocítica. Isso é importante porque algumas anemias elas são sabidamente microcíticas, por exemplo, como a anemia ferropriva. E algumas são macrocíticas, como as anemias hemolíticas, as anemias por deficiência de vitamina B12 e algumas anemias que acompanham doenças mais graves. Nós também podemos medir qual é a hemoglobina corpuscular média, ou seja, quantas gramas ou quantas picogramas de hemoglobina nós temos dentro de cada hemácia. Picograma é uma unidade que expressa a grama vezes 10 a menos 12. Da mesma forma, se nós tivermos um paciente com uma hemoglobina corpuscular média menor do que o valor normal, a gente vai falar que essa pessoa tem uma hipocromia. Por que hipocromia? Cromia vem de cromos, que é cor, e pouca cor. Bem, a hemoglobina ela é um pigmento, ela dá a cor avermelhada que o sangue tem e que as hemácias têm. Se você tem uma quantidade menor de hemoglobina por célula, essa célula vai ficar mais pálida, vai ficar menos vermelha. Então, por isso que a gente vai chamar de hipocrômica. E se ela tiver o HCM normal, a gente vai chamar de normocrômica. O termo hipercrômica, ele não se aplica na clínica médica. Por quê? Em geral, a hipercromia dar-se-á nas situações de alteração laboratorial, alteração de erro laboratorial. Então, não é bom usar o termo hipercromia. Existe só uma situação, que é a situação onde a gente tem esferócito no sangue periférico, mas isso foge ao escopo da nossa discussão. Um outro índice importante vai ser a concentração de hemoglobina corpuscular média. Bem, a hemoglobina corpuscular média é qual é o peso da hemoglobina dentro da hemácia. A concentração da hemoglobina corpuscular média é quantos por cento dessa hemácia é ocupado pela hemoglobina. Em geral, 33%. Ou seja, dentro da hemácia, 33% deste volume é ocupado por hemoglobina, o restante é por água. Esse valor é expresso em porcentagem. Esse índice é muito importante, que ele é bastante sensível. Nos casos de anemia ferropriva, quando ele está baixo, CHCM, sem dúvida nenhuma, este paciente tem deficiência de ferro. Então, se você não tem a dosagem de ferro e tem um paciente com anemia que está com CHCM baixo, você não tenha dúvida, esse paciente tem deficiência de ferro. Bem, um outro índice também que é impossível a gente calcular, porque isso é feito através de computador, é o índice que a gente chama de índice de anisocitose, RDW, que vem da sigla em inglês Red, vermelho, Distribution, é distribuição, Weighted é de comprimento, vamos dizer assim. Então, este índice nos informa se existe grande ou pequena variação no tamanho das hemácias. Não é no tamanho médio, e sim comparando uma hemácia com a outra. Se vocês prestarem atenção no gráfico, existe uma distância entre a hemácia menor e a hemácia maior. Essa distância ela é dada pelo
RDW. Ela significa o RDW. Se nós começamos a produzir hemácias cada vez menores, como no caso da anemia ferropriva, nós teremos um RDW cada vez mais alargado. Então, este índice também é importante, porque é o primeiro a ser alterado nos casos de anemia ferropriva, que vem a ser a anemia mais frequente na face da Terra toda. 30% da população mundial tem deficiência de ferro, então a anemia ferropriva é a anemia mais comum. Um outro dado do exame laboratorial que é extremamente importante são os reticulócitos. O reticulócito nada mais é do que uma hemácia que acabou de nascer. Por que eu estou falando que ela acabou de nascer? A hemácia, todos vocês conhecem, são células que elas têm uma arquitetura especial. Elas são discos bicôncavos, tem um formato oval e parece uma rosquinha. Só que ela não nasce desse jeito, ela nasce redonda, ela nasce esférica, que a gente dá o nome de reticulócito. Retículo é uma rede pequenininha. Reticulócitos são células que têm uma rede. Na verdade, esta rede nada mais é do que o RNA mensageiro, os ribossomas, que estão presentes ainda nessa hemácia muito jovem. É errado nós falarmos que o reticulócito é um precursor da hemácia. O reticulócito é uma hemácia recém-nascida, é uma hemácia bebê. Essa célula reticulócita, ela consegue ainda sintetizar hemoglobina e ela tem uma característica, ela é policromatófila. Como a gente tem graus variados de quantidade de RNA mensageiro dentro dela, ela vai se corar em graus variados das tintas que a gente utiliza para fazer a coloração. E se a gente quiser fazer uma contagem especial de reticulócitos, nós temos que corar essas células antes de fazer o esfregaço com corantes supravitais, porque esses corantes vão entrar dentro da célula, vão corar os retículos e a gente vai conseguir ver no esfregaço. Bem, vamos falar um pouco então de causas mais comuns de anemias de acordo com a faixa etária. Até o momento, a gente definiu o que é anemia, vimos a definição clínica, a definição laboratorial, vimos que o hemograma é o exame que se presta para a gente constatar que existe anemia e para saber qual é o grau, qual é o nível de anemia. Né? Nós temos anemias leves, nas quais a hemoglobina está acima de 10, moderadas acima de 8 e graves abaixo de 7 gramas de hemoglobina. Mas na dependência da população que nós estamos estudando, nós teremos várias causas. E o título da aula é Investigação de Anemia na Saúde Básica, então nós precisamos começar por algum lado, começar por algum caminho. Então eu resolvi dividir de acordo com a faixa etária. Bem, em relação à atenção básica às crianças, a primeira causa campeã de problemas que levam à anemia são vícios de alimentação, erros de alimentação ou falta de alimento de qualquer forma. Existem alguns mitos que a gente deve falar a respeito da utilização de algumas substâncias para não dar anemia em criança. Por exemplo, cozinhar pedaço de ferro no feijão, fazer feijão só em panela de ferro, isso é mito, né? As crianças devem se alimentar de uma forma bastante adequada, o prato das crianças, quanto mais colorido, melhor, e para que essa criança receba ferro da alimentação, ela tem que comer carne vermelha, miúdos, que são alimentos ricos em ferro. As carnes brancas têm ferro, mas tem menos ferro. As hortaliças verde escuras têm ferro, mas é um ferro que é absorvido com maior dificuldade. Então, não tem problema dar suco de couve para as crianças com laranja, mas as crianças precisam receber carne vermelha em até 3 vezes pela semana. Em relação a isso, o último item é a reposição obrigatória de sulfato ferroso para essas crianças,
que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a criança precisa fazer reposição de ferro. Então, além da causa alimentar, pode ser que algumas crianças não estejam utilizando a reposição obrigatória de ferro, porque a mãe e o pai esquecem, ou porque a criança não quer tomar, enfim, várias são as causas. Bem, a alimentação, em geral, vai causar uma anemia por deficiência de ferro, e nós veremos nessa criança, então, uma anemia hipocrômica microcítica. As verminoses também são causas frequentes de anemia, porque alguns vermes são danosos para o intestino e existe então uma perda crônica de sangue nas fezes sem a gente perceber, e existe perda de ferro e aparecimento de anemia por deficiência de ferro. Uma grande causa de anemia também são as fases de desenvolvimento. Em geral, quando a criança está crescendo muito, ela pode ficar um pouco anêmica, mas isso não tem uma especificidade clínica, uma preocupação clínica. A gente precisa excluir outras causas. No nosso meio, uma causa importante, que é muito séria, que precisamos falar sobre ela, é a doença falciforme. Doença falciforme é uma doença geneticamente determinada, na qual as crianças, além de terem uma anemia hemolítica, ou seja, as células do sangue são destruídas precocemente e por isso essas crianças ficam amarelas, ictéricas. Essa doença é acompanhada por sintomas chamados de crises álgicas, que acontecem porque os vasos da microcirculação dessas crianças são obstruídos por um processo inflamatório. Essa doença é uma doença extremamente severa, de uma morbimortalidade muito grande, e essas crianças que estão inscritas no programa de saúde da criança devem ter feito o teste do pezinho, e se no teste do pezinho apareceu a presença da hemoglobina doente, chamada hemoglobina S ou hemoglobina C, essas crianças devem ser acompanhadas tanto no programa de saúde da criança, quanto nos programas de atenção secundária a pessoas e indivíduos com doença falciforme. Aqui no nosso estado, esse atendimento é feito no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, no IMABA, no Hospital das Clínicas e em alguns outros hospitais do interior. Infelizmente, nas crianças também temos que falar de uma doença muito severa, chamada as leucemias agudas. Existe um tipo de leucemia aguda, leucemia linfoblástica, que é muito comum em crianças de 2 a 6 anos. A anemia é uma das alterações que acontecem. Então a criança vai estar pálida, vai estar quietinha, vai estar cansada, mas terá outros sintomas que são sintomas de alerta. Por exemplo, as petequias, que são sangramentos pontuais na pele, causados pela deficiência das plaquetas, e infecções ou quadros febris a serem esclarecidos. Essas crianças não podem perder tempo, têm que ser encaminhadas rapidamente para serviços de referência. Então, em relação às crianças, eu queria salientar as duas situações que nós temos para encaminhar as crianças para a saúde de outro nível, nível secundário, que é as crianças que têm doença falciforme ou as leucemias agudas, e no âmbito da saúde primária, a avaliação do perfil alimentar dessa criança, dos hábitos alimentares e a presença ou não das verminoses. Em relação à mulher em idade fértil, nós temos também questões alimentares importantes, principalmente na tentativa de dietas que não são bem orientadas, né? Às vezes as pessoas deixam de comer determinado alimento e a gente tem que prestar atenção na alimentação dessas pessoas, ou as pessoas que se alimentam por dificuldade, se alimentam muito mais de farináceos do que de carne. E a fonte de ferro e de vitamina B12 que a gente precisa está nas carnes vermelhas. Um problema de extensão muito grande, muito frequente, que eu poderia dizer sem sombra de dúvida que ocupa 80% do meu ambulatório, são as mulheres que, ao invés de menstruarem, têm verdadeiras hemorragias durante anos. Lembrando que fluxo menstrual não é igual a hemorragia. Fluxo menstrual é o epitélio do
útero, chamado de endométrio, que por falta da gestação, ele cai, então ele sai do corpo da mulher. Isso é a menstruação. Se a mulher apresenta coágulos na menstruação, sangramentos que duram mais de 4 dias, sangue muito vermelho, necessidade de utilizar grande quantidade de absorventes, esta pessoa não está menstruando, ela está sangrando e ela vai ficar anêmica. É muito frequente isso. Outra coisa são as alterações hormonais, dentre elas principalmente o hipotiroidismo, que é uma causa importante de anemia. Existem as perdas ocultas, além da perda menstrual, existem perdas ocultas no sistema digestório, que também devem ser utilizados, devem ser avaliados, e nós vivemos hoje uma grande pandemia de infecção por uma bactéria espiralada chamada Helicobacter pylori, que causa deficiência de absorção de ferro e de vitamina B12 e a deficiência e perda sanguínea também oculta. E essas pessoas precisam fazer o tratamento do H. pylori, precisam erradicar a bactéria para que a gente consiga tratar adequadamente a anemia delas. Existe também, nesse grupo de pessoas, as mulheres em idade fértil, as anemias hemolíticas autoimunes. São anemias nas quais o sistema imunológico da mulher, é muito comum em mulher, homem menos, começa a produzir anticorpos contra as hemácias, e essas hemácias são destruídas, e essa anemia hemolítica autoimune, ela é uma anemia muito traiçoeira, que ela pode inclusive tornar essa pessoa em risco de morte. Então, se você percebe uma anemização muito rápida e não existe uma perda, uma esterilização de sangue, essa pessoa pode estar fazendo uma anemia hemolítica e tem que ser atendida num outro nível de atenção. E a anemia perniciosa, que é a anemia por deficiência da vitamina B12, também por causa autoimune, que precisa ser tratada rapidamente, porque a deficiência da vitamina B12, além de causar anemia, ela causa lesão neurológica, e as lesões neurológicas são irreversíveis. Então não pode ficar perdendo muito tempo com essa pessoa. Uma grande diferença entre anemia por deficiência de ferro e anemia por deficiência de vitamina B12 é que a anemia por deficiência de ferro é microcítica. E a deficiência de B12 é macrocítica. Muitas vezes eu recebo pessoas que vêm dos postos, do interior, mesmo da cidade, da capital, dos PAs, com uma anemia macrocítica, francamente macrocítica, 105, 110, 118 de VCM, utilizando ferro e ácido fólico de forma não adequada. Ferro é para quem tem anemia por deficiência de ferro. Nem toda anemia é por deficiência de ferro. Outra coisa é a utilização do ácido fólico de forma desordenada. O ácido fólico tem pouquíssimas indicações de tratamento. Então, não é para ficar passando ácido fólico para todo mundo. Ácido fólico não melhora a imunidade. Ácido fólico não melhora a anemia. Ácido fólico não tem muitas indicações. São pouquíssimas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Em relação aos homens, a gente, quando encontra anemia com característica de deficiência de ferro em homem e até em mulher também, que não esteja menstruando, nós temos obrigação de excluir local de perda sanguínea nessa população. Então, um homem que esteja com uma anemia com característica de deficiência de ferro, hipocrômica microcítica, obrigatoriamente tem que ser submetido a uma colonoscopia e uma endoscopia. Nós precisamos achar o ponto de sangramento, saber e excluir se essas pessoas não estão com câncer, porque a gente faz muito diagnóstico tardio, pessoas vêm com anemia de longa data e quando a gente vai ver é um câncer perdedor de sangue e já descoberto numa situação que a gente não consegue tratar mais essa pessoa. Uma outra coisa bastante comum nos homens é o alcoolismo. O alcoolismo leva também uma anemia macrocítica e uma anemia por questões nutricionais. Então, isso precisa ser abordado com a população masculina. Em relação aos idosos, a lista aumenta um pouquinho.
Idoso também tem dificuldade alimentar, um por não conseguir se alimentar, outro às vezes por negligência, mas principalmente também, muitas vezes, muitos adultos têm manias, têm mitos, então deixam de comer alguma coisa, deixam de ter algum determinado tipo de alimentação, e isso traz problema para essas pessoas. Excluir também perdas nessas pessoas. Essas pessoas, em geral, tomam grande quantidade de medicações. Entre essas medicações pode existir o AS, que é uma causa de perda. Não devia usar, mas muitos idosos usam anti-inflamatórios, que também são causas de perda. Os idosos e a população adulta em geral podem também ter outras doenças, principalmente as outras comorbidades do tipo diabetes, hipertensão, que são comorbidades que também causam anemia, que a gente chama de anemia da inflamação. Certo? Um tumor bastante frequente, cuja primeira manifestação é anemia, é o mieloma múltiplo. Então, são pessoas, geralmente idosos, homens, que têm sinais de anemia e dor óssea. Então, esse paciente também não pode perder muito tempo. Ele tem que ser encaminhado para um segundo nível de atenção. E pacientes com insuficiência renal, pela deficiência da eritropoetina produzida pelo rim, vão apresentar também uma anemia, normalmente é normocrômica, normocítica, que é mais que a gente vai chamar de hiporregenerativa, que não tem reticulócito aumentado. Para a gente dar uma passada rapidamente e terminar a nossa conversa sobre os exames, de acordo com a clínica que o paciente vai apresentando, as queixas que eles têm e os índices hematimétricos achados no hemograma, nós vamos direcionar a solicitação de outros exames. Ferro sérico, ferritina e saturação da transferrina, a gente vai pedir naquelas pessoas que têm sinais e sintomas de perda de ferro e uma anemia hipocrômica microcítica. A dosagem da vitamina B12 deverá ser solicitada quando o paciente tiver macrocitose, o VCM for maior que 100. Sinais de hemólise poderão ser estudados através da dosagem da desidrogenase lática, bilirrubinas totais e frações e eletroforese de hemoglobina se houver suspeita de doença falciforme. A gente recebeu uma pergunta agora se doença falciforme tem cura. Doença falciforme não tem cura porque é uma situação geneticamente determinada, mas tem tratamento e tem tratamento eficaz. A ureia e a creatinina devem ser solicitados toda vez que nós desconfiarmos de que a pessoa não tem a função renal adequada. Da mesma forma que a proteína C reativa é um marcador não específico de processos inflamatórios. A inflamação é uma causa importante de anemia. Na suspeita de pacientes com mieloma múltiplo, por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos muitos pacientes com mieloma múltiplo já em estado avançado e a anemia é uma manifestação, uma das primeiras manifestações seria a eletroforese de proteína, a velocidade de hemossedimentação, o cálcio e a dosagem das proteínas totais e frações. Bem, isso eu tinha esses dados para falar para vocês e estou à disposição de vocês para responder perguntas. Obrigada, Dr. Marcos Daniel, pela excelente explanação. Acho que foi muito didática, muito clara, né? Essa separação pelos ciclos de vida. Nós temos algumas perguntas, sim, aqui no nosso chat. A primeira foi feita pela equipe de Baixo Guandu. Eles perguntam, quando a anemia está instalada, só a alimentação resolve? Não. Anemia, quando está instalada, é uma doença e precisa ser tratada com medicação. Se for uma anemia por deficiência de ferro, a alimentação é importante, sem sombra de dúvida. Aquilo que eu falei, carne vermelha, é importante. Mas a pessoa precisa tratar com, no caso do Sistema Único de Saúde, o sulfato ferroso. Mas existem outras formulações também que podem ser adquiridas pela pessoa. A outra pergunta também da equipe
sobre a anemia pode causar leucemia, mas eu acho que você já explicou isso. Na verdade, a anemia é um dos sintomas, né, da leucemia. Eu acho que ficou claro. Anemia é um sintoma. Leucemia é uma doença. É um câncer no sangue. Então, na verdade, é um câncer na medula óssea e vai para o sangue. Então, este câncer na medula óssea ocupa o espaço que geralmente a medula óssea trabalha. Então, a pessoa vai ter, além de anemia, vai ter plaquetopenia e vai ter leucopenia ou leucocitose. Então, em geral, o paciente leucêmico agudo, que é o paciente grave, esse paciente chega pálido, chega sangrando e chega com infecção. Ok, acho que foi respondido, né? Eu queria falar mais uma coisinha. Não assustem o paciente. Anemia por deficiência de ferro nunca vai virar leucemia. Anemia por deficiência de vitamina B12 não vai virar leucemia. A anemia hemolítica não vai virar leucemia. Leucemia, quando ela chega, ela é leucemia já desde o início. Não tem princípio de leucemia. Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas que a gente fala, às vezes, para a população e assusta eles. Excelente. E a anemia pode causar... Não, essa que já foi respondida, desculpe. Quais as complicações da anemia na gestação? Bem, na gestação, nós temos a anemia dita dilucional. Esta é uma anemia que acontece com todas as mulheres, todas as pessoas que estão grávidas. Então, a gente não precisa se preocupar. Agora, se sobre esta anemia dilucional se instalar algum tipo de anemia diferente, aí a gente vai precisar tratar, porque tem problema tanto para a mãe quanto para o concepto. Bem, a mãe vai ficar fraca, a mãe vai ficar com dificuldade de respiração e é possível até perder a criança, fazer um abortamento, porque falta oxigênio, pode existir infarto placentário e essa criança então ser perdida. E para a criança vai apresentar sempre um déficit de crescimento e um déficit de formação. Então a mulher que está grávida, ela precisa fazer o pré-natal, as consultas mensais. Nessas consultas, o colega ginecologista pede o hemograma e acompanha. Se houver instalação de algum tipo de anemia diferente da dilucional, esse paciente precisa ser avaliado num serviço secundário. Acho que está respondido. Muito bem respondido. Temos várias perguntas aqui, doutor Marcos Daniel. A outra é sobre a suplementação com sulfato ferroso em dose única semanal. Tem a mesma eficácia que a reposição diária na prevenção da anemia em crianças menores de 2 anos? Não. Não tem. A prevenção, a reposição de prevenção é diária. Por que acontece isso, gente? Nós temos um limite de absorção de ferro diariamente. Não adianta dar muito ferro num dia, porque esse ferro ele não vai ser absorvido. Ele vai ser eliminado, certo? Então ele vai sair nas fezes sem ser utilizado. Então a gente tem que dar a dose preconizada para a criança todos os dias. Ok. E a talassemia é sempre hereditária? Como prevenir? Talassemia, eu nem abordei aqui, é uma alteração hereditária na qual a hemoglobina ela não é produzida. Então a gente vai ter graus variados de talassemia. A gente vai ter a talassemia menor, que não é uma doença, é só uma alteração genética, a pessoa tem uma vida normal. A talassemia intermediária, que já é um pouco mais complicada, e a talassemia maior ou major, na qual a pessoa tem uma sobrevida média encurtada, ela não vive a quantidade de anos esperada para aquela população, e é uma doença extremamente grave, que a pessoa precisa de transfusão sanguínea para viver. Sempre é geneticamente determinado, ninguém pega a talassemia. Agora, também não é uma doença que é prevenível, porque a gente não vai prevenir uma doença que vem dos genes, né? O que a gente pode fazer é aconselhamento genético
mas também não é no nível da atenção primária, sobre a possibilidade do casal ter um filho com determinada doença. E aí a gente vai aconselhá-los, eles vão pensar a respeito do assunto, porque não tem jeito de prevenir. Essa é a mais difícil. Esse tipo de alteração é o mais comum. Perdão, tem a anemia ferropriva que é o mais comum. Mas as anemias normocrômicas normocíticas, elas são as que têm a maior quantidade de possibilidades. A principal causa de anemia normocrômica normocítica é deficiência de ferro. Então a primeira coisa a se fazer é excluir anemia ferropriva, mesmo que não tenha hipocromia e microcitose. E depois disso aí, é aquele negócio que eu falei do quadro clínico. Se a pessoa tem sinais e sintomas de hipotiroidismo, se a pessoa tem sinais e sintomas de doença da medula óssea, mielodisplasia, leucemias crônicas, doenças proliferativas crônicas, doenças linfoproliferativas crônicas. As causas são várias, distúrbios nutricionais vários também. Então, a avaliação de anemia normocrômica normocítica é uma avaliação mais difícil, que precisa, em primeiro lugar, excluir deficiência de ferro, mas depois disso deve ser encaminhada, porque é um trabalho para os secundários aqui. Temos uma última pergunta sobre quais os principais sintomas neurológicos da deficiência de vitamina B12. Bem, a vitamina B12 recebe esse nome de a deficiência da vitamina B12 recebe esse nome de perniciosa porque no passado a pessoa chegava a ficar louca, né? Louca pela deficiência da vitamina B12. Mas em geral começa com algumas dormências nas mãos e nos pés. A dormência, se não for tratada, ela pode associar-se à dormência diminuição da força. Uma outra alteração importante é quando você tem comprometimento dos cordões posteriores da medula espinhal, que a pessoa começa a ficar com dificuldade de marcha. Então a marcha da pessoa, o andar da pessoa fica comprometido. Mas eu já vi, por exemplo, pacientes com alterações, inclusive tróficas dos pés, os pés começam a se dobrar, as mãos ficam assim. Atualmente, o acesso à saúde é um pouco melhor do que antigamente, então a gente não vê casos extremos. Mas eu quero chamar a atenção assim, porque o que a gente vê é o paciente logo receber sulfato ferroso, às vezes com VCM alargado, aumentado, acima de 100. Então, a gente pode fazer a dosagem da vitamina B12, sem problemas nenhum, e pensar nesse diagnóstico. Chega uma pergunta para a gente a respeito de alteração de humor. Pode existir alteração de humor, sim, mas isso, em geral, é uma situação que chega bem mais tarde, bem já instalada mesmo, uma deficiência importante. Pode ocorrer alterações de humor? Não, isso eu acabei de responder. Desculpe, gente, é que eu fico aqui só vendo as perguntas e às vezes ele já tinha visto, né? Isso. Tivemos outra pergunta aqui sobre a anemia falciforme, mas também o Dr. Marcos Daniel respondeu durante a apresentação. Tá certo? Mais alguma consideração, Dr. Marcos Daniel? Eu acabei de escrever o meu e-mail aí e fico muito grato e gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo. Está escutando, né? Porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser difundido. Não que eu detenha os conhecimentos, mas já que a gente está aqui na instituição de ensino, acho que isso tem que acontecer mesmo. Então está aí o e-mail, marcosdaniel@terra.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum problema, eu tenho disponibilidade de discutir isso por e-mail. E estou à disposição para outras conferências. Gostei do negócio.
Nós que agradecemos. É que dá um pouquinho de eco, isso. Nós que agradecemos a sua participação, foi excelente aqui, as pessoas estão colocando excelente apresentação. Contamos com vocês, sim, para próximas discussões, né, para as próximas webconferências. Gostaria também de agradecer a vocês pela participação. Continuem participando, o Telesaúde é feito para vocês, então não deixem de participar. Se vocês também tiverem outras dúvidas, além de enviar, né, essas dúvidas para o Dr. Marcos Daniel através do e-mail, vocês também podem enviar essas dúvidas para teleconsultoria, né, que é o nosso outro canal de comunicação aqui do Telesaúde. Gostaria também de lembrá-los que na próxima semana nós temos webconferência, no dia 10/6, quarta-feira, às 2h, sobre a saúde do adolescente, continuando aquela nossa conversa, aquele nosso ciclo sobre saúde do adolescente com a doutora Sandra Martins. Então, também não deixem de participar. Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Mais alguma consideração, doutor Marcos Daniel? Obrigado. Ok. Então, tenham todos uma boa tarde e até a próxima.